Opera apresenta Expogestão. Muito bom dia a todos, grande prazer estar aqui compartilhando com vocês essa manhã. As feras também vão subir ao palco daqui a pouco para a gente fazer um debate, principalmente por conta do tema que a gente está falando do futuro, na verdade um futuro que já começou e tem muito trabalho para a gente fazer. Há cerca de 10 dias atrás, eu estava em São Francisco, lá na Califórnia, prospectando um pouco, né, o que está acontecendo do ponto de vista de negócio ligado à internet industrial, né, essas coisas, e me chamou muita atenção. Eu estava andando numa avenida principal, Market Street, as opções que as pessoas têm para se movimentar por lá. Então você tem o cable car, que está lá há mais de 100 anos, e é o mais charmoso, né? Mas é mais hoje uma atração turística, porque ele anda muito devagar e ele tem um trajeto muito limitado. Você tem a opção do ônibus, com o inconveniente de que você tem que ir até o ponto do ônibus, você tem que esperar. Você tem a opção de usar o seu carro, só que você não vai conseguir um lugar para parar, então isso também é um problema. Você pode pegar um táxi, né? E os táxis estão quebrando em São Francisco, porque surgiu uma outra empresa, que é o Uber, né? O Uber lá em São Francisco é igual mosca, você clica, aparece um monte, eles estão todos ali, né? Isso também aqui no Brasil. Só que o Uber agora já está sob ataque da Lyft, que tem a mesma proposta, só que é um custo menor. Mas o que eu achei mais bacana foi um brasileiro que estava lá, e ele falou, bom, eu tenho que resolver um problema, né? Vou precisar transportar. Ele pegou um aplicativo, ele apertou e ele viu que no raio ali de 50 metros tinha um Toyota, tinha uma GM, ele olhou, opa, BMW. Então tá, vou ali com aquele BMW. O aplicativo abriu o carro, ele entrou, fez o trajeto que ele queria, devolveu, e ao final da operação, alguns dólares da conta deles foram transferidas para a conta do dono do BMW, que não se importou em alugar o carro no período que o carro não estava sendo utilizado. Essa empresa se chama Getaround e é mais uma opção de transporte lá nos Estados Unidos. Então, essas mudanças estão acontecendo de uma forma tão rápida que empresas gigantes e tradicionais vão estar cada vez mais ameaçadas por empresas menores, mais rápidas, mais velozes e precisam mudar de forma muito rápida. Eu queria passar um vídeo muito rápido aqui para dar contexto e aí já na sequência a gente entra na apresentação. O vídeo, por favor. Obrigado. Bom, a ideia de passar o vídeo é mostrar um pouco do que a Pollux faz e deixar claro por que o tema da internet industrial ele é tão central na estratégia da nossa companhia. Ou melhor, será que a gente não chama isso de terceira revolução tecnológica? E a gente vai tentar falar um pouquinho o porquê. A Pollux, tradicionalmente, ela é muito ligada a empresas alemãs. Nós temos fornecedores estratégicos alemães, como a Siemens, a Festo, a Kuka. Temos clientes alemães também, Volkswagen, Mercedes e outros. E a gente vinha muito falando da história da indústria 4.0, não vou entrar no tema, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre isso ou conhece, mas eu estava um pouco interessado em entender, tá, e o que está acontecendo em outros lugares, né?
E a gente viu que há cerca de 2 anos atrás, nos Estados Unidos, nasceu um consórcio chamado Industrial Internet Consórcio, e a gente falou, poxa, acho que a gente tem que olhar o que está acontecendo em todo lugar. E muita gente falava assim, olha, a indústria 4.0 nos Estados Unidos se chama internet industrial. Eu falei, será que é isso mesmo? Né? E competem, né? Porque de um lado você tem a Bosch, a Siemens, a SAP, T-Systems, lá do outro lado você tem GE, IBM, Cisco, etc. E a gente foi tirar isso a limpo, né? E a gente descobriu que isso está muito longe da verdade, né? A internet industrial, ela é diferente da indústria 4.0, ela é muito mais complementar do que uma alternativa competitiva. E a gente viu que, na verdade, o que nós temos, através da indústria Internet Consórcio, é uma possibilidade de todas as empresas participarem. Então, você tem aí aquelas gigantes da Alemanha e dos Estados Unidos que estão lá, mas você tem a Pollux também fazendo parte, como existem outras 250 empresas de 30 países que hoje fazem parte do consórcio da internet industrial. Mas acho que é importante entender que diferença é essa, tá? A indústria 4.0 ela é um projeto que nasceu no governo alemão com a preocupação de manter o país e as empresas do país competitivos diante dessa nova realidade tecnológica que a gente tem pela frente. Então, é um projeto que foi muito bem concebido, inteligente, que criou uma direção para que as empresas alemãs, que são potências tecnológicas, permaneçam dessa forma ao longo dos anos. No caso da internet industrial, o consórcio foi criado por multinacionais, então ele não é uma entidade que nasceu de um esforço do governo, ele nasceu, na verdade, da indústria privada. Com o tempo, na Alemanha, o governo trouxe a Academia de Ciências e Engenharia, as universidades, o Instituto Fraunhofer, e, eventualmente, as grandes multinacionais alemãs vieram fazer parte. Nos Estados Unidos aconteceu o caminho um pouco ao contrário. As empresas começaram, na sequência, as grandes universidades vieram fazer parte, e, finalmente, o governo, através das suas entidades, está hoje também associada ao ISE. O outro aspecto importante é que a indústria 4.0 ela segue uma política industrial do governo alemão, né, enquanto nos Estados Unidos esse é um consórcio aberto, sem fins lucrativos, onde todo mundo pode participar. Mas talvez a maior diferença, né, entre os dois é que a indústria 4.0 ela tem um foco muito grande em manufatura, né? Então, quando a gente fala em indústria 4.0, nós estamos falando de fábrica e a gente está falando da logística ligada mais próxima à fábrica, enquanto que na internet industrial a gente está falando de toda a internet que não é considerada pessoal, né? Então isso embarca aí a manufatura, setor de energia, transporte, agricultura, saúde, ou seja, o escopo é muito mais amplo. O foco tecnológico na indústria 4.0 são mais dispositivos, automação robótica. Internet industrial é uma visão um pouco mais holística, onde entra aí um tema muito importante que é a analítica preditiva. Na Alemanha, os caras são muito bons em dispositivos e hardware e software, né? As coisas não vão separadas, mas dá para dizer, sem medo de errar, que na Alemanha é 70% hardware e 30% software, enquanto que na internet industrial a gente está falando de 80%, 90% software, 10%, 20% hardware. O foco geográfico da indústria 4.0 no primeiro momento é a Alemanha, com a intenção de se espalhar. O Indústria Internet Consórcio ele já nasce global, né, para todos os lugares. E aí um outro aspecto importante, né, a normatização, a criação de padrões, ela é parte da agenda da indústria 4.0. Então, as entidades na Alemanha que participam da indústria 4.0 estão gerando normas e regras, enquanto o consórcio da internet industrial não tem esse objetivo. O que ele faz é criar recomendações de como as coisas podem funcionar para que as entidades reguladoras de cada um dos países tomem as decisões quanto... E a gente fala que a abordagem na Alemanha ela é normativa. O que a Alemanha fez foi visualizar a fábrica do futuro, a fábrica digital, o espaço ciberfísico e alinhar as empresas nessa direção. A abordagem na internet industrial que a gente chama positiva, que é muito mais já gerar demanda para a tecnologia que já está existente e que já foi aplicada com sucesso em diversas outras áreas humanas e que pode também vir a beneficiar a indústria e assim por diante. Por isso que lá eles não chamam de quarta revolução industrial, né? Quarta revolução, acho que todo mundo já viu, né? A revolução lá da máquina a vapor, eletricidade, né? A robótica e agora a internet. A visão nos Estados Unidos ela simplificou um pouco. Nós tivemos a revolução industrial, depois nós tivemos a revolução da internet
e a gente agora começa a viver a revolução da internet industrial. Bom, o que é a internet industrial? É o que a gente chama de uma internet das coisas, das máquinas, computadores e pessoas, permitindo que as operações industriais sejam mais inteligentes, sejam mais eficientes, utilizando análise avançada de dados para que a gente tenha resultados transformacionais, ou seja, com grande impacto, né? E aqui a gente tem ali a internet do consumidor, o carro conectado, as casas conectadas e, num espectro muito maior, a internet industrial. Bom, eu já vi muita tentativa de se definir o que é o IoT, né? Internet das coisas, ou IIoT, Industrial Internet of Things. No fim das contas, o que a gente quer é reduzir a latência da informação para que máquinas ou pessoas tomem decisões melhores e mais rápidas. Então, a eficiência vai se dar pela maneira com que a informação avança em cada uma das etapas de maneira muito mais rápida, atualizada, para que na tomada de decisão, seja por uma máquina ou seja por uma pessoa, a gente seja mais eficiente. O exemplo que eu gosto de dar é o Waze. Quem é que usa o Waze aí? Levanta a mão. Acho que falar quem não usa, talvez ninguém levante o braço. Ele está hoje incorporado à nossa vida. Se a gente pensar na evolução, antigamente o máximo que a gente tinha para seguir era um mapa, e a gente achou talvez a maior revolução da história o GPS, né? Que bom a gente chegar num país que não conhece, pegar um carro com GPS, seguir a direção e chegar ao destino final sem nem saber por onde a gente estava passando. Só que de vez em quando a gente estava indo pelo GPS, a gente entrava no congestionamento, ficava lá 1 hora parado, né? O Waze, ele é uma coisa impensável há 10 anos atrás, porque a maneira como ele detecta os congestionamentos é através das pessoas que já estão lá congestionadas. E ele avisa quem ainda não está congestionado que, se for seguir esse caminho, vai entrar numa roubada. Isso só é possível porque os celulares, né, os smartphones que estão no carro, eles estão funcionando como sensores, colhendo a informação da velocidade dos carros em tempo real, alimentando um grande sistema, um modelo computacional, e trazendo para quem está dirigindo a melhor rota, não só do ponto de vista de distância, mas também de tempo que você vai demorar para chegar lá. Essa é a essência da revolução. Se a gente pensar, análise de dados pesados é uma coisa que a gente já vem fazendo há algum tempo, né? Eu acho que o grande exemplo é como a gente faz a previsão do tempo, né? Quando a Maju vai lá no Jornal Nacional dizer que vai chover em Joinville, etc., isso ela não está tirando a cabeça dela. O computador, um grande modelo computacional, é que está dizendo para ela, olha, pelas características atmosféricas é isso que vai acontecer, né? Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, num dia típico, mais de 210 milhões de observações são feitas por sensores espalhados em todo o país e por satélites. Tudo isso converge para supercomputadores, né, com grande potencial de processamento, e aí, seguindo modelos que foram desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de muito tempo, dá para se dizer que hoje o nível de precisão, de acuracidade da previsão de tempo nos Estados Unidos é assustador, né? Funciona muito bem. Bom, quando isso foi criado, né, o interesse aí pela previsão do tempo ele é antigo, era extremamente caro e complexo você criar e gerir um sistema desse, porque o poder de computação necessário era caríssimo, a instalação desses sensores para colher dados como a pressão barométrica, a temperatura, a umidade também eram caros. Então, só a razão de ser uma necessidade muito grande lá de se prever o tempo é que levou a investimentos gigantes. O que mudou? Tudo isso que é necessário para você desenvolver hoje um sistema equivalente se tornou muito mais acessível e muito mais barato, e isso é o que está por trás, então, dessa revolução que a gente chama de internet industrial. Na prática, a tecnologia poderosa ela se tornou uma tecnologia de baixo custo, nós temos sensores cada vez mais baratos, né? O armazenamento e o processamento de dados também se tornou mais barato, tudo está sendo conectado, né? A expectativa da Cisco é que até 2020, o número de coisas conectadas na internet vai ser 7 vezes o número de pessoas na Terra. O Big Data já é uma realidade, então coletar, armazenar, analisar dados está cada vez mais barato e as máquinas estão se tornando cada vez mais inteligentes. Equipamentos e máquinas estão cada vez mais munidos de sensores para entender o que está acontecendo ao redor e de software para tornar esses equipamentos inteligentes. Nós temos uma série de barreiras grandes
nos Estados Unidos, na Europa e ainda mais no Brasil, que precisam ser transpostos para que a gente possa ver uma adoção massiva, né, da indústria 4.0. Eu vou passar bem rápido aqui, mas a gente tem problemas quando, por exemplo, quase 60% dos profissionais de IT, né, confesso que não estão preparados para esse grande aumento de dados, né, ou 36% dos executivos dizem que existem barreiras entre as suas áreas para que isso aconteça, né. Muitos países não têm hoje condições suficientes para fazer uma adoção espalhada desse tipo de tecnologia. O nosso sistema educacional, e eu não falo do Brasil, do mundo inteiro, ele não está preparado ainda para essa nova era digital. A gente tem que trocar currículo, a gente tem que mudar a maneira como os nossos estudantes vão aprender daqui para frente, né? Existe ainda um grande problema de padrões que são, em grande parte, proprietários ou que estão em construção. E a gente tem a questão da conectividade como um problema, mas o maior desafio é a interoperabilidade, que é a gente fazer com que máquinas de fabricantes diferentes, dispositivos de fabricantes diferentes, software de fabricantes diferentes, consigam conversar sem nenhum tipo de problema. Então, os desafios são grandes, mas o pote de ouro está lá. Essa economia está estimada em 32 trilhões de dólares. Então, se de alguma forma a sua empresa se engajar nesse movimento, tem bastante dinheiro aí para frente, né, para você conquistar, desde que você faça a coisa certa. Uma das opções é você se engajar no consórcio da internet industrial. Como eu comentei, ele hoje já conta com mais de 250 membros de quase 30 países. A Pollux foi a primeira empresa de automação do Brasil a se unir a esse consórcio no ano passado. A gente esteve há cerca de um mês em Washington participando. É uma pena que nós éramos o único representante do Brasil. Entre todos os países que estavam ali, a Pollux era a única empresa brasileira participando efetivamente do consórcio à medida que ele andava. E lá a gente tem 3 prioridades. Garantir a interoperabilidade, fazer com que isso aconteça com segurança e gerar essa transformação na indústria. Esse consórcio, ele é um consórcio aberto, todo mundo pode participar, ele é muito democrático, empresas grandes pagam uma anuidade grande, empresas menores pagam uma anuidade menor, então todo mundo pode participar. Ele tem um comitê diretivo, né, que é eleito pelos membros, e aí o mais legal, você tem grupos de trabalho onde você pode se engajar, e você pode, por exemplo, participar do grupo de trabalho que cuida da área de segurança, ou da área de tecnologia, né? E você, efetivamente, ao participar desse grupo, vai estar dando a sua contribuição para o mundo, porque você senta na mesma mesa com as grandes empresas, discutindo a maneira como tudo isso deve funcionar. Um outro aspecto muito legal que eu acho que a gente deveria copiar, porque ele é muito interessante, é o que eles chamam de test beds, que são experimentos controlados. Você pensa num desafio, né, do que você quer fazer, convida algumas empresas complementares, olha, eu faço conectividade, eu faço armazenamento de dados, eu tenho sensores, você monta esse grupo, né, o IIC avalia, aprova, ajuda você a fazer o planejamento, você cria, existe funding disponível para financiar esses experimentos e você chega a um resultado concreto que muitas vezes acaba virando um produto que vai atender a uma margem muito maior. Esses são exemplos de test beds que já estão avançando lá e que a gente está acompanhando. Então você tem coisas na área de manufatura, você tem coisas na área de grids de energia, você tem experimentos acontecendo na parte de conectividade, monitoramento de condições. Então tem todos os campos lá disponíveis para vocês participarem. Então, fica aqui o meu convite a entenderem o que é esse consórcio. Eu acho que seria muito legal, talvez não no próximo encontro, que acontece em Tóquio daqui a 2 meses, mas em 5 meses o encontro vai para a Alemanha, né, vai acontecer na sede da SAP. Pô, ia ser fantástico se não só o Brasil, mas Joinville tivesse uma presença mais forte, né, bastante bem representado nesse movimento. Também é um dos grandes objetivos do consórcio criar o que a gente chama de arquitetura de referência, que é um documento que tem como objetivo criar padronizações para que todo mundo consiga desenvolver produtos intercambiáveis e que para os clientes tenha uma espécie de mapa de para onde está indo isso e aí definir como é que as coisas vão funcionar. E aí o futuro, né? Como a gente vai reduzir custos de falhas e manutenção de turbinas? Como é que a gente vai minimizar o downtime nas fábricas
quando eles acontecem de forma inesperada? Como é que a gente vai salvar vidas com melhor atendimento de saúde? Como é que a gente vai reduzir o desperdício dos recursos naturais? Como é que a gente vai reduzir as fatalidades no trânsito? Lá eles falam, things are coming together. As coisas estão se juntando e isso é parte da solução. E eu queria terminar aqui a minha palestra fazendo uma proposta. Aqui em Joinville, a gente tem indústria, a gente tem Operations Technology, que é uma das partes do sistema. A gente tem IT, a gente tem talento, a gente tem determinação. Então, por que não fazer de Joinville a capital nacional da internet industrial? Fica a proposta para as empresas, para o governo, para as entidades, para a academia. Eu acho que a gente tem uma chance. Esse é um movimento que está começando agora, e se a gente for rápido, a gente pode se apropriar desse tema e fazer com que Joinville atraia talentos, empresas, dinheiro, para a gente fazer uma grande revolução na nossa cidade. Muito obrigado. Expogestão.